Amém, meu amigo. Amém. Bom dia, igreja amada. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Rei, Salvador e Perdoador. Bom, como foi falado aqui pelo Tiago, nós estamos a cada domingo celebrando os 60 anos da nossa comunidade de fé. No dia 5 de dezembro, esta comunidade de fé completa 60 anos. E a gente começou essa jornada no mês passado, em julho, falando da igreja que crê. A igreja que crê em Jesus, a igreja que crê no Espírito Santo, a igreja que crê na palavra, a igreja falando ali dos fundamentos da fé. E nesse mês a gente está falando da igreja que caminha. A igreja é essa comunidade de discípulos que vive em comunhão, como foi pregado anteriormente, que vive em unidade e que vive em perdão. Uma palavra que a gente adora, para não dizer o contrário. Bom, essa comunidade dos discípulos, chamada Betânia, tem se identificado como uma igreja acolhedora, uma igreja missional e uma igreja discipuladora. A gente, vez ou outra, fala aqui, Betânia é uma igreja acolhedora, uma igreja discipuladora, uma igreja missional. E eu penso que uma definição também adequada seria: Betânia é uma comunidade de discípulos perdoados. Não, melhor. Betânia é uma comunidade de discípulos perdoados que perdoam. Não, vou melhorar. Betânia é uma comunidade de discípulos perdoados que perdoam todos os dias. E por que eu falo isso? Porque a gente acredita que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, logo somos perdoados todos os dias. Todos os dias somos perdoados. E perdão é esse caminho necessário, porque a comunidade dos discípulos, eu e você, necessariamente passamos pelo caminho do perdão. Fomos perdoados por Cristo. Nós temos aí, provavelmente, mais de 30 pessoas que vão se batizar. Já parei de contar, mestre. Tem que contar de novo. Já tem mais de 30 pessoas que vão se batizar no dia 15 de novembro. Glória a Deus! Que maravilha! Essas mais de 30 pessoas, esses mais de 30 irmãos que chegam para ser comunidade de fé em Betânia, chegam porque passaram por um caminho necessário, o caminho do perdão. É necessário passar por esse caminho. E se tem um lugar bom para a gente ensinar e aprender sobre perdão, é a igreja. Quer ver, por exemplo? Quantos aqui já foram feridos na igreja? Muita gente. Quantos já feriram? Gente, um bando de mentiroso. Um bando de alecrim dourado. Igreja é esse lugar bom para a gente falar sobre perdão, porque como comunidade daquele Deus perdoador, que nos perdoa toda manhã, vivemos o perdão. Porque é bem verdade que nos nossos relacionamentos somos injustos ou injustiçados. Ferimos e somos feridos. Traímos, somos traídos.
Caluniamos, somos caluniados. Julgamos e somos julgados. Seja na família, seja no trabalho, na universidade e principalmente na igreja. E é possível que você que está aqui presente ou esteja aí na internet tenha desistido desse caminho necessário chamado perdão. Mas nesse caminho necessário chamado perdão, nós não estamos sozinhos. Alguém caminha conosco nesse caminho chamado perdão. Esse alguém que disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Diz aí para essa pessoa que está do seu lado, você não está sozinho. A gente não caminha esse caminho necessário do perdão sozinho. O Espírito de Deus está conosco. E por Ele nós vamos caminhando e sendo perdoados e perdoando. E sempre que eu penso em perdão, eu lembro de uma história muito marcante para mim, na minha caminhada, no meu início de conversão. Eu lembro eu lendo a Bíblia e me deparando pela primeira vez, Henrique, com a história de José do Egito. Gente, eu quando li a história de José pela primeira vez, eu só sabia chorar. Porque eu não conhecia a história. É porque a gente conhece as histórias agora e não tem mais novidade assim pra gente, porque a gente já leu tem tanto tempo. Mas você lembra um impacto quando você leu pela primeira vez uma história, leu a Bíblia pela primeira vez e os seus olhos encheram de lágrimas, o seu coração ficou quente? Lembra, Dalva? A gente lembra. E quando eu li a história de José pela primeira vez, eu fiquei muito impactado. José, o filho de Jacó e de Raquel, primogênito deles, com Raquel. Jacó, que tinha várias mulheres. José, o filho preferido, numa comunidade de 12. José, aquele que ganha uma túnica diferenciada. José, aquele que tinha sonhos. José, aquele que contava para os irmãos que no sonho dele, 11 feixes se prostravam diante dele. O sol e a lua também vinham. José, aquele que despertava a ira dos irmãos, o ciúme dos irmãos, a raiva dos irmãos, o ódio dos irmãos. Nesse relacionamento, os irmãos resolvem dar um basta de José e resolvem matá-lo. Até que eles são dissuadidos dessa proposta e vendem José como escravo. E José é vendido escravo ao Egito. Chegando lá, José é escolhido para a casa de Potifar, o oficial, faraó. E José ali começa a administrar, começa a gerir a casa de Potifar, porque o texto vai dizer que o Senhor era com ele, em tudo que ele fazia o Senhor prosperava. E ali tem uma treta, a mulher de Potifar acusa José de assédio, e ele vai parar na prisão. E lá na prisão, José conhece o copeiro do rei, o padeiro do rei, e lá ele interpreta 2 sonhos. Os sonhos são interpretados, um morre, o outro é restituído ao seu cargo, e José fica pelo menos 2 anos preso, esquecido, até que o copeiro se lembra e fala para Faraó que estava tendo alguns sonhos e não conseguia discernir, reúne os magos, reúne os mestres ali.
Ele sonha com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, que comem. Ele não consegue ter o discernimento do que estava acontecendo, até que falam para ele que havia José lá preso, que interpretava sonhos. José é chamado. E José interpreta os sonhos de Faraó. E interpretando os sonhos de Faraó, José também orienta Faraó a tomar algumas medidas dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de fome que haveriam, até que Faraó vem e nomeia José como governador do Egito. De escravo a governador do Egito. A terra se enche de fome, aquilo que José interpretou como sonho acontece, até que nós chegamos na cena dos irmãos de José, que vão até o Egito procurar alimentos, porque estavam famintos. E os irmãos de José se prostram diante dele. Como costumamos dizer, a vida não gira, ela capota. E ali estão os irmãos de José, prostrados diante dele, como no sonho. Só que, diante dessa possibilidade, do troco, da vingança, de pagar o mal com o mal, José escolhe um caminho necessário. E José escolhe o caminho do perdão. Deus havia entregado os seus irmãos ali. Era só ele passar o fio da espada e teria sido vingado. Mas não é isso que José faz. E nessa manhã eu queria, junto com vocês, pelo poder do Espírito Santo, aprender, ser invadido com essa verdade de que o perdão é um caminho necessário. E por que que José faz o que faz? E o primeiro entendimento que eu tenho de José não ter se vingado, de José não ter pagado o mal com o mal, de José ter perdoado os seus irmãos, é que José não queria se tornar igual àqueles que fizeram mal contra ele. O maior mal que nos visita não é um mal que é feito contra nós. O maior mal que pode suceder a nós é nos tornarmos iguais àqueles que fizeram mal conosco. Esse é o principal. A questão não é se a gente vai sofrer ou não, porque no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Diante dos irmãos, José se recusa a se transformar neles. O caminho do perdão faz isso com a gente. Faz a gente não se transformar nos nossos algozes. Porque quando a gente paga o mal com o mal, quando a gente opta pelo caminho de vingança, que a gente não chama de vingança, óbvio, porque vingança é uma coisa muito feia. A gente chama de justiça. Não é, Luciana? Deus é justo. Aqui, Alexandre, ó, estão comendo aqui, ó, na minha mão, ó. Aqui, ó, Deus mandou aqui, ó, na minha mão. Sabe por quê? Porque eu sou o escolhido. Porque eu sou filho de Deus. Não falei que ia acontecer? Eu avisei. Profeta de casa não tem honra. José se depara com aquela cena, mas ele não escolhe se tornar os seus algozes. O caminho do perdão é necessário para que esse mal que nos visita não deforme quem nós somos.
Porque quando esse mal nos visita, e a gente permite que esse mal se aloje em nós, não é mais apenas um mal que foi feito a nós, já é a maldade que entrou no nosso coração. E logo, a gente começa a se relacionar preenchidos por essa maldade. Porque se a maldade está em mim, a maldade também está nele. Logo, se eu desejo feri-lo, ele também deseja me ferir. E a gente passa a viver num ciclo de maldade. E já não nos reconhecemos mais. Durante o ano passado, uma frase pulou no meu coração. Eu, vez ou outra, compartilho com meus amigos amados. O Evangelho nos protege. O Evangelho nos protege. Nos protege de quê, Júnior? De não sermos demitidos? De não enfrentarmos uma doença? Não. O Evangelho nos protege de não nos tornarmos aquele que nos persegue, aqueles que nos fazem mal. Essa é a proteção do Evangelho. É nos proteger para que a gente não retribua o mal com o mal. E a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, e vê Jesus ensinando a gente, nós, discípulos perdoados, todos os dias. Também vemos o apóstolo Paulo escrevendo às igrejas e reforçando esse pedido. Olha o que está escrito lá em Efésios, capítulo 4, no verso 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Eu perdoo, não é porque eu sou bom. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Você quer um bom motivo para você perdoar? Você foi perdoado. E você foi perdoado por aquele que é digno de todo louvor e toda honra, toda exaltação. Eu e você servimos a um Deus perdoador, um Deus que é amor. Segundo motivo que eu entendo necessário para trilharmos esse caminho do perdão, e eu vejo na história de José, é que entre se vingar e ter pessoas ao seu lado, José preferiu as pessoas. Entre a vingança e a família, José escolhe a família. Entre a justiça e a família, José escolhe a família. E para a gente é uma luta, porque a nossa consciência vai tentando de alguma forma nos dar uma falsa sensação de que devolvendo o mal haverá um equilíbrio, haverá uma recompensa. Porque eu fui ferido, Júnior. Você não sabe o mal que me sobreveio. É verdade, eu não sei. Eu sei os males que me sobrevêm. E como discípulo de Jesus, como aquele que ama esse Deus,
todos os dias, eu sou impulsionado a perdoar como fui perdoado. Para José, vingar-se seria afastar-se dos seus irmãos. E quando a gente entra nesse ciclo de vingança travestida de justiça, a gente vai afastando as pessoas de perto da gente, até que só sobra a solidão. Porque você quer justiça, você quer recompensa. Vocês já repararam que as crianças, elas brigam, mas rapidamente elas fazem o quê? As pazes. A criança briga, não dá nem tempo do pai brigar com outro pai, que ela já se reconciliou. Aí as crianças brincam e os pais brigam e nunca mais brincam com as crianças. As crianças têm facilidade em perdoar porque elas não querem ter razão. Elas querem ser felizes. E muitas das vezes, nós somos levados a querer ter razão. E essa razão vai levando a gente para um lugar. O lugar da solidão. O lugar dos relacionamentos rompidos. Quantas famílias rachadas. Aqui, entre nós. Entre os discípulos que foram perdoados. E que deveriam perdoar todos os dias. Uma das falas mais tristes que eu já ouvi, e não foi mais de uma vez não, foi fazendo um sepultamento e abraçar uma pessoa e dizer: eu queria tanto ter ele aqui para pedir perdão. Por que que eu não pedi perdão a ele? Chorando diante do caixão. Não escolha ter razão. Não escolha ter razão. Escolha passar por esse caminho necessário. O caminho do perdão é um caminho necessário. É um caminho que a igreja do Cristo perdoador caminha. Essa comunidade que manifesta o reino de Deus, que é um Deus perdoador. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versos 17 e 19, reforça essa mensagem. Eu vou falar e oro para que essa mensagem entre no seu coração pelo poder do Espírito. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, ou nova criatura é. A velha vida acabou, as velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Ou em algumas versões, o ministério da reconciliação. Não é o ministério de Betânia. Deus não te deu o ministério de louvor, inclusão, homens, mulheres, jovens, recomeçar. Lista aí, são mais de 30 na nossa igreja. Deus confiou a mim e a você
o ministério da reconciliação. Igreja de Jesus, se nós não encarnarmos isso como verdade, a gente não vive uma vida sincera diante de Deus. Porque nós dizemos que somos discípulos de Jesus, aquele que nos perdoou. Eu gosto muito de quando o pastor Josimar sobe aqui e ele ministra a ceia. Aí ele fala assim: Jesus te perdoa dos seus pecados passados, dos de hoje e dos de amanhã. Sabe, amanhã, quando você acordar, já está perdoado. É esse Deus perdoador que eu e você servimos. Então manifeste esse Deus, apresente esse Deus. Não seja uma má notícia falando da boa notícia. Renda-se ao poder do Espírito Santo para invadir o seu coração e liberar perdão. Caminhar esse caminho necessário. Dolorido, sim. Sofrido, sim. Se tem alguém que sabe sobre perdão, é Jesus Cristo. Mas a gente não tem para onde ir, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Então, Senhor, nos ensina a perdoar. Nos ensina a parecer contigo, para manifestar o teu amor para as pessoas que carecem de perdão. José escolhe o caminho necessário. José perdoa porque não quer se tornar no seu algoz. José perdoa porque não quer se vingar e quer ter a sua família ao lado. E por último, José perdoa porque ele não queria ser definido pelo mal que foi feito contra ele no passado. O mal que sobreveio a José no passado não podia definir o José do presente. Caminhamos um caminho necessário. O caminho necessário do perdão. Porque o mal que veio a nós no passado não pode definir a nossa história. Quando a gente guarda rancor, mágoa, a gente quer vingança, chamada de justiça. A gente quer reparação, restitui. Eu quero de volta o que é meu. A gente até canta. Louvor de restituição é muito lindo cantar. Eu não sei, eu não sou muito da... Tem algum louvor de... Me ajude a perdoar? O Thiago não gosta quando eu canto aqui em cima. Lembra aí dos louvores? Eu sou perdoador. Porque eu te amo, meu Senhor, eu perdoo. A gente não gosta de perdoar, somos maus, carecemos da graça, da bondade do Senhor. Se não fosse Ele, estaríamos consumidos. Carecemos da misericórdia. É essa consciência que tem que visitar o meu e o seu coração todos os dias. Misericórdia quero, não sacrifícios. Olha o Deus que você serve e fala. Misericórdia quero e não sacrifícios. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Você conhece o Deus que você serve? Fala como um bom carioca, na moral.
Você conhece esse Jesus? Que às vezes eu acho que as pessoas não conhecem o Jesus da Bíblia. Esse Jesus que a gente cantou aqui, que não apedreja, que acolhe. Um louvor lindo que a gente tem cantado desde a semana passada, que perdoa. Cantar sobre perdão é muito bom, gente. Eu sei, perdoar é mais difícil. Mas eu e você somos chamados a continuar no caminho necessário. Porque foi por ele que você se tornou igreja de Jesus. O perdão não é algo que aconteceu no início da nossa caminhada. O perdão é algo que eu vivo como proposta de vida, como igreja de Jesus, aqui nesse lugar. Que Betânia seja uma comunidade de perdoadores. Que Betânia ensine a perdoar, se perdoando. É óbvio que não é fácil. Eu sei, você sabe. Você já foi ferido. Só eu que já feri pessoas na igreja, vocês não. Mas você já foi ferido, você sabe como é que é a dor. Não é fácil. A gente precisa da ajuda do Espírito. Aí a gente faz assim. Então tá bom, Júnior. Você cometeu mal contra mim? Então você vai fazer o seguinte, você não vai mais se ver comigo. Eu estou entregando para Deus. Agora é você e Deus. É você e Deus. Eu não quero mais saber disso. Você fez o mal contra mim? É você e Deus. A gente fala isso da boca para fora, não é? Mas da boca para dentro, lá no coração, Senhor, mata ele. Mostra o teu poder, Senhor. Me honra. Entrega ele aqui, na minha mão, Senhor, que eu quero aqui, Da boca para fora você entrega para Deus. Da boca para dentro você usa Deus como um instrumento da sua vingança e maldade. A gente instrumentaliza Deus como Deus justiceiro. Deixa eu frustrar vocês, caso vocês não se lembrem. O nosso Deus não mata, Ele morre. Ele não executa, Ele é executado. Ele se rende, porque a única linguagem que Ele tem é o amor. A gente entrega para Deus, mas quer que o outro se ferre. O perdão não é algo que a gente faz para o outro. O perdão é algo que a gente faz para a gente. Eu te perdoo, sabe por quê? Porque eu não quero carregar você na minha vida. Não quero te arrastar. A gente perdoa para se libertar do outro e entrega esse outro para Deus. A gente perdoa por um compromisso com a gente. Tem gente aqui que está carregando gente, que já foi perdoada por Jesus há muito tempo. Já parou para pensar nisso? Essa pessoa que você está aí, que você está arrastando há anos, ela já foi perdoada por Jesus há muito tempo, está livre. Está lá na praia agora. E você está arrastando, carregando esse rancor, essa mágoa. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 17 e 21. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos dos outros, de todos. No que depender de você,
Vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Aí olha o que o apóstolo Paulo escreve. Pelo contrário. Está vendo esse desejo de vingança? Entrega para Deus. Mas, olha só. Esse Deus diz o seguinte: se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Meu irmão, minha irmã, não pratique o mal. Não. Devolva esse mal com o bem. Não nascendo de novo é complicado. Na força da carne você quer vingança, você quer matar. Mas na força do Espírito, pelo vento, pelo sopro do Espírito, Ele nos capacita para liberar aqueles que nos feriram. Para deixar ir. Vai. Eu te libero. Não amaldiçoa. Troque a visão desse Deus justiceiro pelo Deus que é amor. Eu vou entregar essa pessoa para Deus. A vingança pertence ao Senhor. E caramba, mas Elielson, esse Deus é misericordioso. É bondoso. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Aí esse Deus vai lá e perdoa. Igual Ele te perdoa. Aí a gente fica em crise com Deus. Aí sabe o que a gente fala? Isso é injusto. Só que toda vez que a gente apresenta para Deus a nossa justiça, Ele apresenta a justiça dele. Sabe quem é a justiça dele? Jesus. E não dá para a gente disputar para entregar a nossa justiça diante da justiça dele. Porque a justiça dele sempre vai ganhar a nossa. Não sejam definidos pelo mal que fizeram a você no passado. Seja definido pelo bem que você pode fazer hoje, no presente, às pessoas ao seu redor. Se havia mágoa, rancor, ódio, pelo poder do Espírito Santo, transforme isso em bondade, em abençoar, em liberar, em ser misericordioso. Sai dessa prisão. José escolhe o perdão. José faz essa escolha, esse caminho necessário. Olha que interessante. Na história, José vai lá, perdoa os irmãos, chora, aquilo tudo, se reconcilia, os irmãos ficam constrangidos, aquela maravilha. Só que depois Jacó morre. Lá no capítulo 50, Jacó morre. E sabe o que os irmãos de José pensam? Agora já era. José vai passar geral. Cerol. José só estava esperando o nosso pai morrer para matar a gente. Já era. Papai morreu. José estava só fazendo cena. Eles ainda não compreendiam o perdão que foi liberado para eles. Aí lá no verso 50, olha o que diz.
José, porém, respondeu, lá em Gênesis 50, 19, não tenham medo de mim, por acaso eu sou Deus para castigá-los? José entrega para Deus. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o meu bem. Ele me colocou nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Eu continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Que amor é esse? Que bondade é essa que irrita a gente? Que incomoda a gente? Ah, Júnior, isso é historinha. Isso é a palavra de Deus. Ou você acredita e vive ela, ou você está perdendo tempo. Precisa se reconverter novamente. Que coisa maravilhosa é a gente poder falar: Senhor, obrigado, porque o mal que me sobreveio não me transformou na maldade, e eu posso retribuir essa maldade com o bem. Como é bom poder viver isso. Obrigado, Senhor, porque tem pessoas ao meu lado, porque diante da ruptura eu escolhi essas pessoas e tem pessoas me escolhendo também. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu posso escrever uma nova história, não mais definida pelo mal que me veio, mas pelo bem que eu posso fazer em Ti, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Fica de pé, a gente já está terminando. Perdão, um caminho necessário. Necessário para a gente não se tornar os nossos algozes. Necessário para a gente escolher pessoas. Necessário para a gente não ser definido pelo mal que nos vem, mas escolher o bem que se apresenta hoje. Caminho necessário. Quando eu estava fazendo esse sermão, na verdade, eu fiz esse sermão por causa de uma letra, mestre, de uma música. Ó, cadê os haters que estão na internet? Pessoal mais religioso. Ó, eu estou me valendo agora da graça comum, tá? Depois você procura lá o que é a graça comum. Mestre, a letra do Jorge Aragão. Começou. Olha a letra. Tô falando da graça comum, hein, tá? Já tô protegido na graça comum aqui, ó. Vocês já ouviram uma canção chamada Mutirão de Amor? Não vou cantar não, tá, Dalva? Eu vou só ler. Presta atenção na letra. Não é possível que o Jorge Aragão não leu Romanos e Efésios, gente. Não é possível. Que inspiração foi essa para ele escrever essa letra? Não é sabor de mel não, gente. Olha o que diz. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. A unidade aí, ó, a comunhão. Afastar da mente todo o mal. Ó, sede transformados, ó, pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12. Pensar, saber, se respeitar. Se unir para se encontrar. Por isso eu vim propor um mutirão de amor. Para que as barreiras se desfaçam na poeira. E seja o fim. O fim do mal pela raiz. Nascendo o bem que eu sempre quis. É o que convém para a gente ser feliz. Aí olha o refrão do louvor.
cantar sempre que for possível, não ligar para os malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado para poder ser amado. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso é esse. Betânia, eu também queria propor um mutirão de amor. O mutirão é aquilo que acontece com todo mundo. E eu queria propor um mutirão de amor aqui na nossa igreja. Você vai precisar de 3 coisas para o mutirão de amor: água, bacia e toalha. Vamos fazer um mutirão de amor? Separa a água, a bacia e a toalha. Olha o que Jesus vai dizer para os seus discípulos, lá em João, no capítulo 13, verso 12 e 17. Depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se a praticarem. Que Betânia escolha o caminho do perdão para a comunhão de todos nós. Em nome de Jesus, no poder do Espírito, para a glória de Deus. Amém e amém. Vamos adorar, vamos celebrar. Eu queria te convidar, nesse momento, a você pensar aí nessa pessoa que você está carregando, ó. Eu queria te desafiar a participar desse mutirão de amor. Júnior, pô, não dá para ir lá na pessoa não, Júnior. Mas eu libero o perdão daqui. Tá valendo, se for de todo o coração. Júnior, eu libero, mas, cara, não dá mais para ser amigo. Tá valendo. Só libera essa pessoa. E vista-se do perdão, o perdão que Jesus concede à sua igreja. Vamos adorar.